Olá, este é o Love the Problem, o podcast oficial da K21. Evolução contínua de pessoas e organizações, com carinho, toda semana para você. Oi, gente! Tá começando mais um Love the Problem. Hoje o assunto é um assunto tão importante que veio até duas roxas, gente. A gente não sabe nem como lidar. Mentira. Não, é um assunto importante, a gente tá percebendo aí no mercado acontecendo. A gente não tem título ainda pra esse episódio, mas ele vai surgir no meio do caminho. E temos dois convidados. Que homens! Que homens, meu Deus do céu. A lindeza do meu coração. Primeiro eu vou pedir pra vocês se apresentarem, tudo bem? Pra quem não tá no planeta Terra. PFC, quem é você? Fala, galera, tudo bem? E aí, saudades de gravar um episódio aqui com vocês. Pô, um tempo, hein, que eu não apareço por aqui. CFC, Carlos Felipe Cardoso, nada de clorofluorcarbono, nada de centro de formação de condutores e coisas do tipo, certo? Pra quem gosta de futebol, Corinthians Futebol Clube também, não. Vamos pra lá, deixa pra lá. Obrigado, gente. Obrigado pelo convite. Flor, Deia, valeu por estar aqui. Assunto hoje pesado, polêmico, difícil. Exato. Envolvendo literalmente vidas. Então, vamos lá, vamos embora. Prazerzaço ter sido convidado aqui por vocês. Obrigado. Maravilha. Pedro, conta pra gente quem é o Pedro. E aí, galera, tudo bom? Prazer, Pedro. Meu primeiro Love the Problem. Então, tô aqui muito feliz de estar aqui com vocês, contribuindo aqui para essa discussão, para esse papo. A gente tem um tema aqui bem importante, bem a pauta do momento. Então, vamos nessa aqui, tamo junto. Muito bom. E aí, pra não matar mais vocês de curiosidade, a gente tava vendo algumas movimentações nas últimas semanas, inclusive desde o ano passado acho que a gente tem visto algumas movimentações, e a gente chamou os meninos, né, pra falar um pouquinho sobre essa crise econômica, do que tem acontecido e quais são os impactos que a gente tem enxergado no mercado. Então eu queria primeiro começar perguntando para vocês o que vocês têm visto em relação à economia, em relação aos movimentos de mercado, que sinais o mercado está dando para a gente. Acho que a gente está vivendo hoje um momento complicado, né? Acho que é unânime isso, tá todo mundo entendendo que o momento está complicado. Esse pós-pandemia trouxe uma série de consequências na economia de vários países. O Brasil não é exceção, né? Principalmente o resto do mundo, Europa, né? Principalmente consequências de consumo e de inflação. Então a inflação alta obrigou juros mais altos, obrigou uma série de medidas econômicas, e hoje a gente está apontando aí para um cenário de recessão. E essa recessão é o não crescimento econômico, né? Que gera muito medo, principalmente nos empresários, por falta de consumo e redução de vendas, né? Então é um cenário, digamos assim, um desafio macroeconômico geral, mundial, né? Acho que a gente está vendo que não está acontecendo aí só no Brasil, não. Parte boa de gravar com uma pessoa que tem um diploma de economia é que você se sente mais respaldado, né? Preciso só dizer esse parênteses aqui antes de tudo. Pedro, por acaso, né? Só deixando explícito aqui, o Pedro, um economista de formação aqui, então ajuda pra caramba a embasar. Que não tá aqui no Brasil, né? Porque ele falou aí no Brasil, aí as pessoas devem estar tipo, mas oi? De onde você tá falando, Pedro? Tô em Portugal. Mas acompanhando tudo que tá acontecendo no Brasil e no mundo. Mas o diploma tá na gaveta, honestamente, assim também, pra ser justo. Qual é a chance de você ter uma tempestade perfeita, né? Usando a analogia que se usa muito em filmes, inclusive, né? Aquele filme do furacão lá e tal. A gente fala muito de tempestade perfeita. E é impressionante, mas quando você olha, assim, de maneira bem... A gente tem uma tempestade. A Covid-19 já foi uma tempestade, certo? E aí, junto da tempestade, você tem uma guerra que mexe só numa das regiões com mais petróleo, gás do mundo, que também é outro fator super importante. Você junta isso, um ciclo econômico grande de expansão, certo? Que a gente vem vivendo, pelo menos nos últimos 20, 30 anos, de empresas, cara, o importante é crescer. Não necessariamente ter performance. Você vai montando a nuvem negra, digamos assim, ali no céu, daquela bem pesada, cheia de trovoada e raio, e é muito o cenário que aí é o perigo, né? Eu jogo de volta para Pedro até falar sobre isso, mas assim, é aquele cenário quando você estuda um pouquinho de economia, eu estudei só um pouquinho. Pedro com certeza sabe muito mais. Você olha e você fala, caramba, o prognóstico não é dos melhores, como é que desamarra essa bomba? A cara
cara da bosta, a famosa cara da bosta, né? Você olha e fala, é a cara da bosta, é isso. Não é à toa que as crises são cíclicas, né? Também tem esse fato. Não, essa não é a primeira e não vai ser a última crise que a gente vai viver. Já vivemos crises piores e provavelmente também vamos viver depois, no futuro, crises tão ruins quanto. O que acontece é que também a crise reflete o comportamento humano, né? A gente se anima quando as coisas estão boas. Então acontece isso que você estava falando, né? A gente se anima, começa a se empolgar, de repente vem o tom. Então, a gente está vivendo um momento bem complicado, né? E eu acho que eu comecei falando que ele era bem geral, bem macro em todos os países e tal, mas eu acho que é importante também separar um pouco o que acontece diferente em grandes empresas, do que acontece em startups, do que acontece em empresas médias, em empresas familiares. A gente vê um movimento muito interessante nas startups, que são empresas muito baseadas em tecnologia, com crescimentos exponenciais, baseados em lei de Moore, etc. E que tem por trás fundos de investimento de venture capital que, como o próprio nome diz, são fundos de alto risco, né? Fundos que exigem retornos exponenciais, porque senão não fecha a conta para eles também, né? Ou seja, a lógica do venture capital é você investir em 10, 20 empresas para talvez você consiga o retorno em uma delas, né? Então você está falando de ter retornos de 20 vezes, 30 vezes, 40 vezes. Isso coloca uma pressão muito grande nessas empresas, nessas startups, por crescimento. E aí a regra do jogo muda, porque quando você está administrando um negócio, você fala da receita e do lucro. Quando você está falando das startups, você está falando do valuation delas, porque elas entram numa rodada, em rodadas e rodadas e rodadas de investimento, onde investidores entram e investidores saem. E onde eles ganham dinheiro é na próxima rodada. Então, basicamente, acho que estou conectando aqui um pouquinho com o que o CFT está falando aí do Perfect Storm. O que eu enxergo aqui nesse caso das startups, aconteceu muito isso. Então, muitas startups no Brasil fizeram as rodadas de demissão, né, chamadas layoffs, por causa disso, porque eles viram que a próxima rodada não ia acontecer quanto eles imaginavam que ia acontecer. Então eles precisavam se sustentar e fazer com que o dinheiro que eles tinham em caixa durassem mais. Basicamente é isso. Posso fazer um parênteses, gente? Eu acho que como surgiu agora o termo layoff que o Pedro trouxe, eu acho que é muito interessante a gente deixar mais explícito que o que vem acontecendo no Brasil, não necessariamente a gente está falando desse layoff, porque layoff, aí me corrijam se eu estiver falando groselha, a gente está falando de um termo que condiz a uma suspensão temporária do contrato de trabalho de forma não remunerada, e o que a gente tem visto aqui dentro do Brasil é uma demissão, como, né, qualquer outra. A gente está vendo aqui o que muda é o volume, né? Mas eu acho importante a gente aproveitar esse canal para poder esclarecer isso de que não sei porquê, não sei se alguns de vocês sabem, se foi uma tropicalização do termo, o que exatamente rolou por trás disso, mas saber que por trás layoff é uma parada e o que tá rolando é outra. Desculpa te interromper, Pedro. Achei que era um ponto bom da gente ilustrar aqui. Mas, Flor, só para pegar um gancho aqui, que eu acho que é legal. Pedro, quando trouxe falando de Brasil, né, e Venture Capital, mas a lógica, ela se aplica... Tô morando no Canadá. O episódio tá engraçado aqui. Não é muito diferente. Não é muito diferente a discussão que tá rolando aqui sobre os layoffs ou demissões. Aqui, usando o termo correto, seria um desligamento, né, ou demissão. Também está acontecendo aqui. Você tem hoje, por exemplo, no Canadá, nos Estados Unidos, inflação de 10%. É uma coisa que eles não sabem nem lidar com inflação de 10%. Portugal também está vivendo um cenário parecido, né, Pedro? Então, assim, e aí, junto a isso, um investidor que quer retorno do capital, inclusive porque com inflação de 10%, você está perdendo dinheiro, certo? Agora, o valor está sendo depreciado ali. Você tem, de novo, né, volta ali para a tempestade perfeita do que a gente estava falando. O jogo mudou. Só que até então, a gente estava jogando um jogo com regras de crescimento ou de, por exemplo, importante é crescer base de cliente. Importante é, fazendo um pouco da brincadeira, né, dos 8 a 80 que a gente falou aqui, os ciclos econômicos e os ciclos de crise e de expansão que o Pedro trouxe, a gente vivia muito nesse 880. A gente estava vivendo no 80 agora, né, da bonança, digamos assim. E eu acho que aqui é interessante introduzir uma coisa que a gente tem falado, Pedro e eu, a gente tem trocado muito sobre isso, como talvez a gente esteja vivendo uma mudança de paradigma sobre como se faz gestão nas empresas. E essa mudança de paradigma, por quê? Vamos lá. Quem, antes dos anos 2000, né, aquela revolução, bolha da internet, digital e etc., qual era o modelo muito instalado? Era o paradigma de escassez.
Por exemplo, aqui no Brasil, quem vive em São José dos Campos tem a Embraer. A Embraer era uma empresa que se usou muito, por exemplo, desse paradigma de escassez. Então, conforme o ciclo econômico mudava, ela vinha e fazia alguns desligamentos. Indústrias em geral, certo? Falei de Embraer, mas pode trocar aqui Embraer por GM, Ford, Toyota, qualquer indústria grande. Era muito comum você fazer o quê? Você está sempre operando enxuto. Você está sempre operando com o menor número possível de pessoas. Era um paradigma de escassez, certo? Escassez de pessoas, escassez de recurso financeiro, escassez. E você operava sempre enxutinho. Você veio essa transformação digital, toda a digitalização, a bolha da internet, o nome que vocês quiserem dar, 2000 ali, anos 2000, cara, mudou. A gente foi para um paradigma de abundância. Porque o importante é crescer. Bota mais time, bota mais dinheiro, bota mais gente. Quantas empresas a gente conhece que fizeram, 10 vezes, 50 vezes o número de times que tinham antes? Mas tá crescendo? É aquela coisa, né? O cenário, bem Pedro falou, do ciclo econômico. Cara, tudo que planta parece que dá. Cara, multiplica. Impressionante. Só que a eficiência foi sendo perdida. A eficiência tão defendida lá no paradigma de escassez, ela foi sendo perdida ao longo desse processo, certo? E eficiência perdida, queira ou não, em algum momento ela cobra a conta do resultado. Então, acho que a gente está vivendo hoje exatamente o movimento do pêndulo, né? O movimento pendular. Que a gente saiu do 8, começou... A gente tem 20 anos, gente, que eu tô falando aqui, né? Estamos em 23, então eu falei dos anos 2000, tem mais de 20 anos. A gente foi para 80 e agora a conta tá chegando. Qual é esse próximo paradigma agora? Talvez a gente tenha uma oportunidade aqui, mas é uma oportunidade que dói, certo? Porque se a gente falou de desligamento, de demissão, dói, porque bate das pessoas, e isso é muito dolorido mesmo, não tem jeito. Mas a gente tá indo talvez para um 40, não é nem 8 nem 80, sei lá se é o 40 aqui o ponto, certo? Mas como que a gente faz para ter, sim, produtividade? Porque, e aí, Pedro, devolvendo a bola para você agora, finalmente, depois de ter roubado aqui, falou, roubou, eu roubei de você. Mas devolvendo aqui, porque a gente fez esse movimento, só que os fundos, por exemplo, Venture Capital a gente está num limite mais agressivo, certo? De exponencialidade. Mas a verdade é que todo o capital volante, digamos assim, do mundo, está mais conservador, está mais, digamos assim, retranqueiro. Porque ele quer botar dinheiro numa coisa que o resultado venha não em 20 anos, como se pensava que, né? Tipo, Tesla, Spotify, uma série de empresas. A própria Amazon declarava de que eu não me preocupo com lucro. Eu me preocupo com crescimento, expansão e satisfação do cliente. O jogo está mudando, certo? Assim, a conta está chegando de alguma forma. Qual é esse novo paradigma? Não sei. Talvez seja o exponencial de verdade. Foi um nome que a gente andou, Pedro e eu, conversando. Que vou cobrar realmente exponencialidade agora. Mas é isso, não? Mas me parece que não é nem 8 nem 80. Tem alguma coisa surgindo aí nessa mudança de paradigma. Faz sentido, Pedro? Fala aí um pouquinho. Sim, total. Eu acho que o que faz... Acho que as empresas que estavam muito baseadas nesse modelo que você chamou de abundância, né, caíram a ficha de que as contas têm que fechar, né? A gente tem que viver no modelo também de austeridade, no modelo de pé no chão, como chamar assim, né? Então, eu acho que a lógica da abundância, pelo desenvolvimento tecnológico, pelas condições que foram criadas durante o século XX, né? Eu acho assim, a curva, eu tendo a achar que ela vai continuar. O século XX foi uma coisa de outro mundo, né, quando a gente vê versus o passado. O século XXI deve ser muito maior do que o século XX. Então, assim, eu acho que o crescimento faz sentido ele continuar, porque o ser humano vai construindo sobre conhecimento sobre conhecimento. Então, eu acredito que essa exponencialidade sim deva continuar. A questão são em cima de quais fundamentos. É isso que eu acho que a gente tá discutindo, né? Uma coisa é muita empresa que estava construindo negócio em cima de fumaça. Não é à toa que a gente vê diversos casos e até documentários, né, no Netflix desses negócios de fumaça que tinham uma certa atratividade, que foram bem montadinhos, começaram a jogar as regras do jogo, do investimento, mas na verdade não paravam em pé, né? E acho que o ponto agora do que o CFC está falando a gente cada vez mais vai entender que os negócios eles precisam também parar em pé, né? Não podem ser só apostas. É óbvio que eles podem ter um quê de apostas no início, né? O jogo do Venture Capital vai continuar existindo, mas eu acho que vai ter cada vez mais uma cobrança por solidez, por números e por resultados concretos. Eu vejo assim um pouquinho esse talvez, se você quiser chamar de novo paradigma ou alguma coisa do tipo. Uma preocupação que eu sempre... Acho que fazendo um jogo aqui, né, de empatia até, que eu tenho, que é quando você está nesse jogo de venture capital ou de investimento e etc., falhar rápido. E eu, enquanto empresário, já falhei também mais de uma vez na vida, mas dói, porque significa, por exemplo, desligar alguém no final.
E é importante a gente ver essa causa e efeito. Falhar rápido, muitas vezes, e é isso, né? A gente está falando de um contexto de mercado agora, aqui. Falhar rápido no tipo, apostar numa recuperação em V da economia, né? Que caiu muito, então vai voltar, ou você fazer, isso pode gerar estresse na vida de indivíduos. Isso gera, porque eles perderam o emprego, eles perderam o trabalho, o lugar, o salário onde estavam. Então, esse é um movimento muito delicado. E aqui é legal, né, falar, porque a gente defende o falhar rápido. Alguém aqui não defende, né? Tipo, você que tá ouvindo aí, provavelmente você já usou isso, inclusive dentro da empresa e tudo mais. Só que, dependendo da perspectiva, né, tentando fazer uma analogia bem nerd aqui, de flight level, que a gente tá falando, falhar rápido é tipo aquele efeito borboleta, né? Que aconteceu. E, poxa, você queria falhar? Se você perguntar pra alguém em sã consciência se ele queria falhar, cara, acho que é meio retórica a resposta, certo? Ninguém quer errar. Mas esse movimento tem gerado no mercado, acho que uma revoada, certo? Usando a analogia ainda do efeito borboleta, tem gerado um efeito furacão em uma série de empresas. Tem motivos diferentes aqui dentro, certo? Você tem empresa que estava em growth, você tem empresa que apostou errado, você tem... Não dá pra, tipo, botar tudo num monolito, pasteurizar e dizer que é tudo a mesma coisa. É impossível. Mas existe um denominador em comum, você acha? Tem alguma coisa que, se a gente observar os contextos e as peculiaridades, a gente consegue encontrar um denominador comum, ou de fato são cenários isolados e independentes? Eu acho que, assim, a gente falou muito de uma virada de eficiência e eficácia, tá? Vou trazer aqui uma ideia minha. Que a gente estava saindo da eficiência, indo para eficácia, tá? E eu acho que quando a gente falei agora da solidez, a gente está falando da conciliação dos dois, no fundo, entendeu? Nesse todo paradigma. Porque a eficiência é muito importante. Fazer mais com menos está totalmente ligado a isso. Redução de lead time, por exemplo, também está muito ligado a isso. Então, ao meu ver, acho que não são casos isolados, não. Acho que existe um padrão. Não sei se era esse padrão que está na cabeça do CFC, mas eu acho que a gente está tentando equilibrar as duas coisas, né? Porque a gente precisa... A eficácia está ligada ao resultado e no final das contas é isso que vai pagar as contas. A eficiência está ligada a como a gente faz. Então, a gente entendeu que a gente precisa fazer melhor, fazer mais enxuto, né? Olha o Lean também aparecendo aí, junto com a agilidade, né? Não, é que, tipo, nesses padrões, super tem a ver com o que você estava falando, Pedro. A gente fala muito, né, das 4 dimensões, 4 domínios, de enxergar, de evoluir as 4 dimensões. Mas eu vejo 2 padrões que aconteceram. Uma a gente vinha de uma Covid, certo? Num cenário em que rolou uma certa retranca, inclusive das empresas, modo defesa, né? O famoso modo defesa das empresas, de serenidade com gasto, de inflação. Só que muitas, inclusive, continuaram crescendo na Covid. Você pega o Zoom, por exemplo. Zoom, por acaso, né, tipo, explodiu durante a pandemia. Outras empresas, que não são o Zoom, a maioria delas, para falar a verdade, muitas apostaram numa recuperação em V. Ou seja, cara, deixa eu me antecipar, fazer um movimento de investimento, porque a economia vai bombar esse ano. E aí vem guerra da Rússia, você vem os efeitos inflacionários todos e etc. E eu fui pego... Tipo, eu tava num momento anticíclico, certo? Eu tava apostando no crescimento e, puf, cortou tudo. Na verdade, o freio de mão da economia tá puxado, mundial. Então esse é um grande cluster de empresas que tendem a, tipo, cara, olhar de fato financeiro, de lucro, de sustentabilidade econômica, digamos assim. Ela já tinha um modelo de negócio sustentável e tudo, mas foram pegas de calça curta. Expressão horrível, mas foi a melhor que eu consegui pensar aqui. Tem um outro cluster de empresa, que eu acho que aqui, inclusive, bate muito no paradigma, que foram fomentadas no paradigma do growth, de crescimento, né? Tipo, exponencialidade. Cresce, mas a receita a gente vai ver ali na frente. Primeiro deixa eu dominar o mercado. Essas caem muito. O desequilíbrio era mais claro, certo? Aqui. Então, multiplica times vezes 50. Então, vejo esse um segundo cluster. Só que hoje tá tudo no mesmo saco. Isso tá misturado, Flor. Aqui eu acho que bem conectando no que você falou. Então, empresas que tinham um modelo econômico de receita a gente vê ali na frente, essas estão sentindo mais duro ainda. Porém, a gente não pode esquecer que existe uma crise, de fato, rolando. Então, você tem empresa que foi pega, por exemplo, no movimento, né, tipo, anticíclico aqui. Acho que é importante separar as duas, porque são 2 problemas diferentes que hoje a gente bateu no liquidificador e fez um shake disso, né? Parece que é tudo igual, mas não é. E desculpa te interromper, tem outro fator que é fator aqui contaminação, que é o seguinte, na manchete do jornal tudo aparece igual. Você não vê essas diferenças, né? Você só vê ali, fulano, a empresa X quebrou, a outra empresa fez demissão, a outra empresa, né? E parece que é tudo dentro de uma mesma bola de neve. E aí o que acontece? Pânico, né? Pânico. Então, tem muita gente que às vezes nem se encaixa em nenhum desses cenários, né?
às vezes são empresas sólidas, às vezes são empresas que têm ali seu colchão, vamos chamar assim, para poder sobreviver à crise, mas dentro dessa lógica pânico, começa a pensar, puxa, será que eu também não tenho que ser mais conservador? Vamos tirar mais o pé daqui, vamos tirar o pé ali, entendeu? Então também acho que existe também esse movimento de histeria, né? Vamos chamar assim, histeria coletiva. Que é super compreensível, vamos combinar, né? Porque assim, semana passada, vamos falar, a gente tá gravando aqui esse episódio, né? Final de janeiro. Semana passada, eu me assustei, porque não teve nenhum dia na semana que a gente passou com menos de 500 desligamentos. Foi a Amazon com 12 mil, teve aqui empresas brasileiras com 500, 600 pessoas. No outro dia foi a Google com sei lá, 10 mil também, eu não lembro exatamente o número. Microsoft no outro dia. Como não ficar em pânico, certo? A histeria que Pedro falou, você está sendo bombardeado, né? Tipo, por notícia dessa todo dia. E nas outras notícias, o indicador econômico tá uma porcaria, a guerra da Rússia continua, do tipo, que horas a gente vira pra um pouquinho de notícia positiva, certo? Porque você fica meio desesperado. Exato, até que horas eu seguro a onda, né? Até que horas que eu seguro a onda e falo, não vou surtar ainda. Eu estava pensando, gostei muito do que vocês falaram da gente não misturar tudo junto, parecia que é tudo a mesma coisa, porque que nem você falou, Amazon, Google, qualquer empresinha. Não uma empresa super antiga, mega tradiça, que, por exemplo, não entende nada de agilidade, de adaptação, de adaptabilidade. E aí também do que vocês falaram, e aí me disse se faz sentido, se eu entendi direito, acho que veio muito desse lugar de, como que eu me torno, como eu consigo responder a isso? Ou como que eu consigo me cuidar nesse momento? Vem muito nesse lugar de eficácia, de eu gerar, não pensar no resultado lá na puta que pariu, mas nesse momento. Tipo, como eu gero o resultado agora? Como eu faço isso em ciclos curtos? Como eu tenho essa visão sistêmica, entender a visão do mercado, a visão de uma empresa, se eu tô gerando valor, se eu não tô, se eu tô me adaptando. Então eu tô entendendo, dessa resposta vem muito esse lugar do que a gente sempre fala muito aqui de agilidade. Não sei se eu entendi corretamente. Eu vi em algumas empresas, uma das primeiras áreas a serem cortadas, ou normalmente serem cortadas, é a área de agilidade. Corta todo mundo de agilidade. Só que quando a gente fala desse lugar de resiliência, eu tô falando muito da cultura que os agilistas vêm trazer. Então, por que vocês acham que isso está acontecendo também, na perspectiva de vocês? Tem algum, tipo, adesivo aí, ou som de polêmica? Tem algum aí, não? Isso é muito polêmico. Não, e assim, com todo o respeito devido, porque a gente tá falando de desligamento de pessoas, mas ao mesmo tempo polêmico. Porque pra mim isso tem um pouquinho ideia de um liquidificador que também batemos aqui e gerou uma coisa Foi só a área de agilidade? Tem uma coisa... Vou começar, então, pegando a tua polêmica e falando outra polêmica em cima. Agilidade não é fim pra nada, enquanto área. Agilidade é meio. A produção de valor... Ela não é, sou ágil, modelo de maturidade nível 5, certo? Caguei se você é nível de agilidade. E gerei valor porque sou, né? Não. Você faz o quê? Você diminui o lead time? Você está priorizando melhor? Você favoreceu uma gestão de resultados? Porque a gente é sempre meio para um fim. Fim de gestão de resultados, ser mais eficiente ou eficaz, como o Pedro bem trouxe aqui, por exemplo. A gente fala, inclusive, dos 4 domínios, certo? E a gente sabe que em muitas empresas, a área de agilidade... ou as áreas de processos, ou diga aqui a área que você preferir, certo? Elas, na verdade, estão trabalhando com, muitas vezes, o olhar desequilibrado naqueles 4 domínios. Ou muito processual, ou muito cultural, né? Não, o clima tá ótimo. A gente não tem a menor noção do resultado que a gente está gerando, mas o clima tá incrível. Então, queria fazer uma conexão aqui para tirar desse lugar, ideia de... muitas vezes discutir a área X ou a área Y e talvez retomar lá no paradigma que a gente falou agora há pouco. Gente, o jogo tá mudando. E a forma como a gente vai ser cobrado por performance, né? Ou que o mercado tá cobrando por performance, mudou junto. Tá mudando junto, na verdade. O pior de viver uma quebra de paradigma é isso, né? Porque você tá vivendo no meio e a regra do jogo muda de um dia pro outro na tua cara e você nem percebeu. Você tá imerso naquele paradigma anterior. Simplesmente fazer cerimônias ou garantir que, né, um determinado lead time está dentro do esperado. Meu lead time é de 60 dias. Ótimo. É bem o que a empresa tinha colocado até como meta. Não vou nem abrir essa caixa dessa disfunção, mas tudo bem. Deixa pra lá. Tá, mas quem disse que a gente estava gerando o resultado que a empresa precisa, que o acionista está cobrando? Será que essa informação está chegando? O quanto, né, as nossas camadas de gestão, na verdade, não estão gerando ruído? Porque eu estou sendo cobrado por uma coisa, pela minha meta, e o que está sendo discutido no conselho é outra coisa. Então, quando a gente fala aqui dessas áreas meio,
agilidade é só mais uma, tem uma importância de visão sistêmica que muitas vezes não... E aí eu vou ser bem hierárquico aqui, não desce. Qual é o resultado que está sendo desejado? Qual é a cobrança que está sendo feita? E pior, e agora, né, lembrando de tribalismo, a gente gera ciclo de reforço. Porque, não, mas é muito importante ter uma área de agilidade. Eu, pessoalmente, CFC, acho até que é muito importante. Porém, o que eu acho, eu deixo de achar, não importa se o resultado não estiver sendo gerado e o orçamento que está sendo alocado para aquela área meio, de novo, eu estou querendo fugir assim só de agilidade. Pense em qualquer área meio da sua empresa. Está gerando o valor esperado por aquela área? Porque se isso não está claro, qual é a regra do jogo, qual é o jogo que está sendo... né? Eu estou olhando só para a minha meta, mas o que está sendo discutido no board executivo como importante é outra coisa, e rola essa dissintonia, né? Esse descolamento... Na hora que vem um corte de custo, gente, e eu ouvi de alguns executivos falarem que assim, não, o que eu tô fazendo é o seguinte, todo mundo que trabalha para dentro, eu vou entrar em modo defesa. Todo mundo que trabalha aqui dentro, corta. Corta porque não é a hora. Eu não consigo melhorar para dentro. Eu tô em modo sobrevivência. Então, todo mundo que tá para dentro, eu vou cortar porque eu tô sendo cobrado por outra coisa. Esse é o perigo, certo? E num paradigma de crescimento, porra, é muito fácil cair nisso, né? Você pensa, você trouxe 200 pessoas em um ano. Esse descolamento de comunicação é muito fácil de cair. Então eu acho que a gente está vivendo, não foi só a área de agilidade, tem muitas áreas, então dá para falar até de dois, né? Se você quiser falar de área funcional, agilidade foi uma das que foi, mas não só, áreas internas. Mas se eu falar de também, agora mais multidisciplinar, tem muitas empresas que estão fazendo desligamentos em times que trabalham para dentro, como um todo. E esse tem sido um foco razoavelmente grande. O que é meio louco, certo? Porque se eu preciso de mais eficiência, esse time interno ele deveria estar trabalhando nisso. De como gerar eficiência, de como fazer a experiência ser melhor, etc. Mas ele estava fazendo? Está claro os resultados que ele está gerando? Ele está dando esses saltos de produtividade? Não? Adivinha. De novo, falando de uma perspectiva empresarial. Porque da perspectiva pessoal, eu sei o drama que isso causa. É horrível, é foda, mas o jogo é jogado com essas duas cabeças, de alguma forma. Eu não sou agilista, né? Talvez aqui dos quatro. Eu não sou agilista. Não atuo como agilista. Apesar de conhecer bastante e trabalhar bastante com agilidade. Minha carreira foi toda em marketing. E tive essa semana passada, discutindo com uns amigos meus de marketing. O comentário era, vocês viram o que está acontecendo com o pessoal de marketing nas empresas? Estão mandando todo mundo de marketing embora. E aí... eu fiquei com essa sensação também de que, tipo, eu acho que a gente acaba levando a nossa bolha pra ver cada hora de um lado do prisma. Eu acho que tem agilistas sendo desligados, acho que tem gente de marketing, acho que tem gente de finanças, de jurídico, e acho que a questão são os critérios. A gente nunca vai saber quais são os critérios colocados, né? Cada empresa deve ter os seus. Agora, eu tendo a concordar muito com o que você falou sobre geração de valor. Né? Ou seja, quem que estava lá versus o valor que a pessoa estava gerando, principalmente para o curto prazo. Muitas apostas de longo prazo nessa época estão sendo congeladas ou estão sendo postergadas. Então acho que é isso um pouco. Acho que a gente falou um pouco nos bastidores sobre isso não ser pessoal. Acho que tem muito de um momento econômico. A gente falou de várias causas, né? Mas quando a gente fala de gerar resultado, acho que é atuar o seu time perante a empresa, perante o que o mercado precisa, estar gerando resultado. Porque às vezes a gente só tem esse medo de... Claro que é importante a gente mostrar o resultado como indivíduo, sabe? Mas acho que é menos sobre isso. Eu entendo que essas demissões estão sendo menos sobre esse lugar pessoal e muito mais por decisões difíceis que têm que ser tomadas. Para quem recebe a notícia, é uma bosta. Para quem fica também é uma bosta. Gera um puta clima de segurança, tá? E obviamente para quem demite também não é bolinho. Mas são decisões difíceis de ser feitas, mas acho que tá menos nesse viés pessoal hoje, no momento econômico que a gente tá. Esse é um ponto muito importante da gente trazer, que foi até alguma coisa que a gente já comentou, pra gente não cair naquele poço de falácias, principalmente da meritocracia, de colocar as pessoas numa posição como se elas tivessem controle sobre aquilo. Como se elas tivessem feito algo diferente, aquilo não teria acontecido com elas. E não é sobre isso, né? A gente tá falando de fatores externos que a gente tem um nível de controle que tende a zero, né? Flor, eu queria pegar esse gancho, porque acho que assim, tá fazendo a conexão com coisas que a gente já falou. Que existe uma crise? Existe. Então, mas ao mesmo tempo, a gente pode botar naquela coisa, né, que também é uma falácia de botar no locus externo só, então a crise e tá tudo certo. Não, calma. Você pega a crise.
com essa mudança de paradigma que a crise vem gerando e vem cobrando, e aí a gente tem comportamentos diferentes nesses desligamentos e nesses movimentos de empresa. Você vai ter empresa, no paradigma de escassez, classicamente, você faz o quê? 5% de corte no orçamento de custo fixo em todo mundo da empresa. Não importa qual a área, qual o projeto, qual... Eu já vi pessoas nesse processo muito de perto. Então, esse é um paradigma super antigo, certo? Mas que foi aplicado agora em alguns lugares. Você tem outras que têm a ver com tentando pegar produtividade no seu critério mais subjetivo que seja, mas assim, quem está performando bem, quem não está, ou que projeto a gente pode congelar e qual não. Então assim, é muito heterogêneo, porque os 3 paradigmas, digamos assim, já estou criando o terceiro aqui, supondo, estão em voga. Então tem gente aplicando, de acordo com a sua bússola, né, o seu paradigma instalado, soluções diferentes, com uma pitada de histeria no meio de tudo. Porque a gente está sendo bombardeado e todo mundo é humano nesse processo, inclusive os líderes. Todo mundo sendo bombardeado aqui com vai piorar, deflação, estagflação, recessão e blá, 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 blá. Então, acho que é legal trazer isso, porque... De novo, é muito fácil a gente bater no liquidificador tudo e criar um padrão só, né? Tem alguns problemas diferentes e padrões diferentes sendo aplicados agora. Mas voltando, no final do dia, tem alguém que está sofrendo um desligamento e, ficando super ansioso, porque, né, afinal de contas, caramba, se o mercado está todo assim, o que vai acontecer comigo? Então, acho que um ponto importante aqui para trazer para o pessoal é diagnóstico de qual é a regra do jogo que está sendo jogado na empresa que você está agora. Que é isso, tem empresa que vai estar buscando paradigmas diferentes, crenças diferentes, porque está no modo sobrevivência. Acho que puxando para o lado do indivíduo, né, que queira ou não, a gente está falando com pessoas aqui. Qual é o paradigma dentro de onde você está trabalhando hoje? É importante, esse tipo de pergunta, inclusive, precisa ser feita, porque para onde a gente está indo? É mais sobrevivência? É um crescimento conservador? Né? Aquela coisa de crescimento retranqueiro, né? Conservador é palavra reservada agora, não pode mais usar conservadorismo, ficou perigosa. Vamos aqui no retranqueiro. Acho que é um pouco isso, assim, qual é o jogo? Ou ainda é um jogo de expansão, porque você ainda tem empresas nesse jogo de expansão e que de alguma forma tem funding. Aonde está? Isso de alguma forma bate comigo, né? Com como eu talvez tenha... Que tipo de perguntas eu tenho que fazer, que tipo de resultado eu tenho que gerar. E olhando para esse lado, e agora eu tô aqui, a gente tá fazendo cada um papel, no papel do indivíduo, nessa perspectiva pessoal, é possível que essas pessoas com essa leitura de cenário conseguiriam não ter sido surpreendidas ou... O que eu tô tentando perguntar aqui? Eu percebi que muitas pessoas acabaram sendo recebidas com uma certa perplexidade. Essas notícias e esses desligamentos e etc e tal. Como que a gente pode enxergar isso? Enquanto indivíduo, eu imagino às vezes que eu olho e falo, puxa, mas não estava claro para mim, eu não consegui ler esse cenário, faltou transparência? O que a gente vê aí olhando de como isso poderia ter sido diferente? Dava para prever o mínimo que fosse, faltou transparência? Como que vocês enxergam isso no olhar, na ótica do indivíduo, assim? Bom, vou fazer um disclaimer antes, porque eu não passei por essa situação, né? Então é muito importante deixar claro que não tenho... nem eu tenho a empatia e não tenho lugar de fala aqui para poder dizer. Mas eu acho que o que eu faria agora, né, pensando daqui para frente, Pedro, eu acho que você não vai ter controle de tudo, primeiro, né? Não vai ter. Não adianta, isso é uma ilusão. Não vai ter controle de tudo. Eu acho que é cada vez mais entender o cenário, entender o que está acontecendo com a sua empresa, entender como que ela está indo, né? É muito importante também entender quanto de acesso à informação você tem da sua empresa e quanto que a empresa está abrindo essa informação. Você entender como que você gera valor, pensar e proativamente pensar como que você pode, né, dar as mãos nesse cenário, porque você tem que saber que você está trabalhando numa empresa que está vivendo num cenário complicado e que a gente poderia ser feito diferente, o que você pode dar as mãos para os seus colegas, sugerir melhorias ou sugerir formas de atuação que tenham mais sinergia com o contexto atual. Isso vai evitar? Não vai evitar. Então, assim, acho que ajuda, acho que conecta, mas eu acho que se viesse esse dia, né, pra todo mundo sempre vai ser uma surpresa. Pra todo mundo sempre vai ser uma notícia de merda, pra não dizer pior. Eu acho que, na linha do disclaimer, né, como o Pedro falou, é impossível eu não me colocar no lugar de um fundador de empresa que já desligou pessoas. Porque eu errei. E, gente, vamos lá, né? Então, assim... Não fiz porque eu quis. Erramos. Cagada. Acontece.
quem lidera, seja em qualquer posição, certo? Não precisa ser um fundador. Pode ser um coordenador, gerente, uma liderança técnica, você pode ser um tech lead. Você já errou na vida. E tem uma coisa aqui, quanto maior, digamos assim, o flight level onde você está atuando, pior fica, não melhora. Isso, desculpe aqui, isso dá um episódio à parte. Depois, se a gente quiser, a gente fala sobre isso. Mas qual é o grande lance, né? Existem problemas diferentes que aconteceram e que acontecem nas empresas. Pegando esse gancho que o Pedro falou, muitas vezes quando eu busco qual é o resultado desejado, você tem empresas que simplesmente escondem informação. Elas falam na bonança e elas escondem na crise. E esse é um comportamento humano, inclusive, padrão, certo? Porque assim, aquela coisa, você tirou nota boa na prova, você quer mostrar pra todo mundo. Você tirou nota ruim na prova, você pergunta pros amiguinhos se ele tirou nota ruim também. O quão vulnerável eu vou me colocar nessa situação, né? Você já tem isso, certo? Isso já é um problema, um comportamento padrão que eu posso, inclusive, fazer esse movimento e não conseguir saber que, não, tá indo tudo bem, tá indo tudo bem, tá indo tudo bem e puf, explodiu. Então, você, inclusive, bate em crenças, né? De que se a notícia é boa você fala, se a notícia é ruim você esconde porque pode assustar as pessoas. Posso dar um exemplo aqui da K21. Na Covid-19, a gente fez um movimento de abrir, tipo, colchão, né? A gente fazia uma métrica de colchão aqui, de falar de quanto a gente tinha em caixa, fluxo de caixa, essas coisas todas, a gente colocou. Isso gerou susto, pânico em algumas pessoas no início. Por quê? Porra, eu nunca vi essa métrica. Eu não sabia disso. Eu não quero saber dessa informação. Eu ouvi isso de algumas pessoas da K21. Cara, eu nem queria saber, porque, porra, essa porra me deixou numa pressão, um pânico, e eu empatizo super. Porque, de fato, é uma parada que muita gente não faz nem no seu orçamento pessoal. Aquela lógica de, pô, deixa eu guardar 3 meses de salário aqui, porque pra ter um colchãozinho, né, um caixinha aqui e tal, se acontecer alguma coisa. Quiçá no ambiente empresarial eu sabia disso, certo? Então perceba que essa aqui lembra de Tostines? Vende mais porque é mais fresquinha porque vende mais? Quem tá reforçando quem aqui? Não sei. Mas existe essa crença de informação ruim esconder, porque isso assusta as pessoas. De fato assusta. É mais fácil não tratar esse assunto com transparência, sendo bem sincero, assim. Porque vem isso, certo? Pô, mas você me deixou em pânico, eu não queria saber disso. Existe esse perfil de pessoas. Então esse é um ponto. Aí, de novo, eu vou retomar aqui. Você tem empresas que fizeram apostas diferentes, seja no modelo econômico de growth apenas, seja no de V e etc. Então as métricas elas vão ser diferentes. Queria reforçar o que o Pedro falou. Tem empresa que já estava trabalhando na linha de tentar crescer, mas aliando eficácia, eficiência, aliando os 4 domínios. Tem empresa que não, que estava deliberadamente falando assim, eficácia, se entregar mal, se não tiver eficiente, está tudo bem também. Então, cenários diferentes vão gerar indicadores diferentes. Uma parte tem a ver com, talvez, de fato, as métricas do que você está percebendo, etc. Tem outras que talvez estejam meio que maquiadas, escondidas, porque não está declarado. Nem toda empresa, nesse aspecto, eu acho a cultura da Amazon maravilhosa. Porque você tinha lá, no C-Level, a galera declarando. Meu foco é em crescer, não é em lucrar agora. De novo, será que isso continua valendo? Porque essa regra ela estava até agora há pouco. Depois desses 2 layoffs que a Amazon fez, será que essa regra continua valendo? Meu foco é crescer sem gerar... Não precisa focar na receita agora? É isso, mudou. Mudou, vai mudar as métricas internas também, certo? Quem foi pego no meio do caminho não teve nem opção de escolha, provavelmente. Porque eu só fui. Talvez eu tivesse seguindo a regra. Uma das coisas que ficou pública é que boa parte da equipe da Alexa, por exemplo, foi desligada. E as métricas da Alexa eram de uso, eram de crescimento, eram de uma série de coisas. Mas veio esse raio, esse choque agora. E aí? Talvez a pessoa estivesse jogando dentro das regras do jogo e exatamente o que a empresa estava pedindo. Mas o cenário mudou e ela foi pega de surpresa. A culpa é dela? E o quanto de visibilidade e transparência ela tinha de outras métricas de saúde financeira, que é isso que você falou, pode gerar medo, tem pessoas que preferem não saber, pelo nível de ansiedade que isso pode gerar, tem pessoas que preferem saber. Assim, porra, mas se eu soubesse que isso estava acontecendo, eu teria me preparado, eu teria agido de uma maneira diferente. Então também tem esse outro lugar que eu super empatizo, que eu sou essa pessoa. Eu fico super ansiosa quando eu vejo que o número não tá bom, mas eu prefiro saber. Porque, tipo, me trata como adulto, caralho. Porque eu vou sentir que eu faço parte dessa empresa, sabe? De que eu sou a empresa e não de que eu só trabalho pra essa empresa. Eu não tô aqui só pra trabalhar e fazer meu papel. Eu sou essa porra dessa empresa. Então, eu quero também saber esses números. Mas aí, cada pessoa é um perfil, cada empresa também vai ter a sua decisão, que não é bolinho, tá? Não é bolinho. Bolinho quer dizer que não é facinho, tá? Só traduzir pra vocês.
Sabe uma coisa que ia ajudar muito e não é uma boa prática, infelizmente? É dizer o que a empresa não vai fazer. A gente tem mania de achar, e se você pegar a estratégia de 99% das empresas, tem lá planos de dominar o mundo, né? Se você lê o plano estratégico da empresa, é quase que um plano de dominação do mundo. E falta muita clareza em dizer o que não vai ser feito, ou o que é despriorizado, né? A gente fala, às vezes, da priorização do backlog como das atividades, mas e em nível estratégico? Quais são realmente os produtos que a gente não vai apostar esse ano? Quais são os mercados que a gente não vai apostar esse ano? E acho que também ter esse tipo de clareza, acho que seria também importante. E acho que às vezes as empresas nem têm, tá? Acho que pela forma como elas estão organizadas ou estruturadas, inclusive, né, departamentos, aquela toda silos que a gente sabe bem, dificulta esse tipo de tomada de decisão. Mas seria uma coisa importante, acho que ajudaria muito também nesse nível de transparência que a gente estava falando. Posso fazer um parênteses rapidinho, Déia, Flor, só para eu não perder esse gancho? O que o Pedro acabou de falar para mim é muito importante porque isso vale para todos os níveis da empresa. Você é um especialista numa área, é um sênior, ou você é um líder. Essa incerteza, muitas vezes, né, sobre a decisão que você está tomando, ou o caminho, ou a derivada, ela acontece em todos os níveis. Então, assim, tendo mais explícito, dizer não para uma tarefa. O quão é difícil para um sênior, por exemplo, dizer não para um problema que passou na sua frente, ou uma iniciativa que você queria muito tocar. E, cara, isso é muito legal fazer. A mesma coisa para o líder. Então, assim, em todos os níveis, o problema de dizer não, a nossa dificuldade, muitas vezes, de nos proteger, certo? Nos blindar. Pegar só mais uma coisinha para fazer, acontece. Então vai das iniciativas estratégicas, querer pegar mais coisa, tocar mais um projeto e etc. Até que, no final das contas, é a mesma coisa. Só porque a pessoa está sentada num cargo executivo, ela seria chama de iniciativa estratégica. Tá bom que nem sempre, né? Tem um bocado de executivo que a gente trabalha, executiva que está se metendo num nível lá super operacional. Mas isso é outra discussão, também é outro episódio, se bobear. Mas focando aqui, olha como, na verdade, somos todos humanos. Então, o problema acontece independente da cadeira que você está sentado. E ele tem a ver com dizer não, com focar de fato no IP ideal, né? De fazer... É isso no final do dia, né? Focar é difícil. É fácil você pegar mais uma coisa, porque principalmente se te empolgar, né? Se a tarefa é boa. Opa, peraí, baixa que tem que tocar, vamos tocar. Só que quando você tá tocando 30 projetos estratégicos, quem tem 30 projetos estratégicos, na verdade, só tem 30 projetos, né? Que não tá ajudando o foco da empresa. Mas eu só queria falar um pouquinho, porque me veio à mente. É autossemelhante. É todo mundo ser humano. A diferença só é a capa de vulnerabilidade que normalmente, nos níveis mais executivos, né, veste a capa de super-homem e super-mulher aqui pra dizer que tá tomando a decisão certa. Mas no fim, a origem do problema é igual, né? Acho que pra gente encerrando, né, a gente falou muito sobre o momento econômico, sobre como tentar cuidar pra se proteger, né, sobre ser eficaz, permanecer eficiência, limitar o IP, uma série de coisas aqui, mas acho que a gente também falou bastante de demissões, né? Então tem um momento que não dá para evitar e cortes acontecem, infelizmente. Queria ouvir um pouco de vocês, o que a gente pode fazer, ou que boas práticas vocês enxergam nesse momento, que é um momento super delicado para as pessoas. Porque às vezes elas são pegas de surpresa mesmo. E a gente já conversou um pouquinho sobre essa falta de transparência, né? Não sei se seria menos pior para elas se elas tivessem mais transparência. Talvez possa ser um caminho. Mas existem mais coisas que a gente poderia fazer nesse momento tão delicado para que isso seja mais humano? Eu acho que assim, a gente tem que ter muito cuidado, né, com as pessoas. A primeira coisa que me vem à cabeça é tentar ajudar da melhor forma possível a recolocar a pessoa em algum lugar. Isso vale para esse momento? É mais difícil, certo? Estamos falando no momento normal, de demissão normal, isso era mais fácil. No momento onde está pouca gente contratando, é mais difícil. Mas eu acho que, como empregador, seria uma ação esperada, eu acho, assim, respeitosa, inclusive, com relação à pessoa e ao tempo todo que ela passou junto com a empresa. Tem um ponto aqui, que eu não sei se era por aí que você queria levar a conversa, tá, Déia? Mas também me veio à cabeça a questão de gerenciamento de expectativas, tá? Não sei se era isso que você estava pensando, mas assim, isso é uma coisa muito complicada. Porque, como a Flor também falou, não tem a ver com a pessoa, não é um momento de feedback, não é um momento de dizer, olha, você estava underperforming, não é isso, não é sobre isso.
É sobre uma coisa um pouco mais... sobre um pouco mais maior e tem a ver principalmente com o negócio da empresa. Então, é duro, né? Ter que fazer desligar a pessoa e falar, olha, não é culpa sua, sabe? Mas, ao mesmo tempo, é difícil você gerenciar essa expectativa, né? Imagina se você fizer um anúncio, olha, a gente vai fazer uma rodada de demissões no mês que vem. O que acontece? Imagina, né? Quem vai conseguir trabalhar com essa cabeça? Então, é muito difícil. Eu acho que é muito difícil gerenciar a expectativa. Eu acho que a transparência em relação ao negócio, tudo aquilo que a gente falou antes, já de alguma maneira pode gerenciar talvez um pouco mais o que as pessoas podem imaginar que possa acontecer. Mas eu acho que é muito cuidado a posteriori. Eu acho que é o cuidado a posteriori, sabe? Que acho que é aí que a gente pode tentar atuar melhor e tentar minimizar o impacto o máximo possível. Acho que tem uma coisa, Déia, que é complicada nessa história, porque ser humano, ser cuidadoso, nunca é no locus da empresa. É sempre na ótica de quem foi desligado. Então aqui já dá uma primeira dificuldade. Porque por mais que processualmente, empaticamente, você siga porque existe um roteiro de boas práticas para isso, inclusive, para esse assunto. Por mais que você seguisse a risca, que já é difícil, certo? Pensando assim, por mais que eu siga aquele roteiro, eu seja empático, eu seja de coração aberto, eu faça... Gente, é um processo, e processos vão ter erros. Esse é o primeiro ponto. Um aspecto, por mais que você faça, tente, processos vão ter erro. E esse erro está tocando num humano, que está fragilizado. Como é que você consegue fazer algum grau de empatia num humano que está fragilizado e tem uma tendência, inclusive psicológica, de, cara, você ligar o modo defesa pessoal, certo? Você não quer ouvir falar, você não quer... Você tá pé da vida, muitas vezes, ou tá muito decepcionado. Então, cara, é muito difícil. Essa ótica do humano, do cuidadoso, eu acho que esse olhar de quem está sendo desligado, na verdade, fora que a pessoa tem um modo de defesa, né? Tipo, poxa, eu tava mandando bem ou não. E aí, pegando uma coisa que o Pedro falou, não é hora de dar feedback. Muitas vezes é tão simples quanto, gente, erramos. Pode ter mais alguma coisa ligada nesse desligamento? Pode, mas pombas, já tá fazendo um desligamento, já tá fazendo alguma coisa. Tu vai criar um roteiro para tentar justificar aquela pessoa? Que ela não vai poder fazer um reparo para tentar mudar o que vai acontecer, né? Quando, na verdade, a fonte de origem, no final das contas, foi algum tipo de erro de leitura de cenário, da estratégia da empresa, do momento, de controle financeiro, sei lá do que foi, de modelo de negócio. É muito difícil o assunto, sendo bem sincero, assim, essa pergunta é aquela famosa pergunta que bate direto no fígado, porque humanizado, cuidadoso, no seu julgamento pessoal, pode ser que seja, mas e no quem foi desligado? A ótica é sobre a da pessoa, então por mais que você faça processualmente, tenha cuidado e etc., o julgamento nunca é pela ótica da empresa, porque se a empresa diz que eu faço desligamento de maneira cuidadosa, humanizada, etc., com certeza a primeira coisa que vai acontecer é que você tenha contra-exemplos, porque o julgamento não é do que a empresa fez ou deixou de fazer, é sobre quem foi desligado. A ótica, né, é bem Employee Value Proposition, né, Dona Flor? Você que gosta do assunto. A ótica é sobre a ótica do colaborador, não é da ótica da empresa. A empresa pode estar fazendo o melhor possível, o que ela sabe, né? Então isso é importante também. Ninguém é um super-homem, super-mulher que sabe todas as coisas. É isso, mas errou. E aí, como é que faz nesse aspecto? Então, acho que sim. Primeira coisa é ter esse processo. Daí que você falou, acho que é fundamental. Ter esse olhar de cuidado, de ser humanizado, é fundamental. Porém, é entender que do outro lado tem um ser humano que não necessariamente vai racionalizar ou vai se sentir acolhido, empatizado, empático, etc., com a empresa. Talvez precise mais do que isso, né? E talvez não tenha ninguém que consiga dar isso também. Quem disse que ela quer? Se essa pessoa quer falar mais com alguém da empresa, ela não quer. Então, assim, não quer. A última coisa que eu quero ver é o CFC na minha frente. Eu entendo, é foda. E aí eu acho que eu super compreendo o que vocês estão trazendo, super concordo. Também gostei das práticas que o Pedro trouxe. Acho que dentro do que é possível ajudar a pessoa a se realocar, ter boas conversas na hora que desliga, não é um momento de feedback, também acredito em tudo isso. Mas acho que pra mim, dentro dos desligamentos que eu acompanhei, o que mais doeu, né, pra essas pessoas, acho que foi a surpresa. E aí bate naquele lugar da transparência, né? E aí transparência financeira, ou tipo... mas qual que foi o critério do porquê eu fui desligado e o outro não? Tipo, não ter essa clareza é que também gera um pouco dessa revolta. Então, se durante o meu processo como colaborador eu recebi os feedbacks que eu precisava ter recebido, se eu tive acesso aos números que eu poderia ter para ter uma leitura de cenário,
talvez isso me ajude como funcionário. Eu tô falando, eu me colocando no lugar dessas pessoas, tá? Não tô dizendo que vai resolver. Mas eu me colocando nesse lugar, eu acho que talvez eu ficaria mais tranquila. Falar, porra, não, realmente eu fiquei sabendo, entendi o critério, o momento também não tava bom, já tava acompanhando. Tô puta, tô hashtag chateada, tô muito chateada. Mas eu consigo, acho que, ficar menos revoltada do que se eu tiver menos surpresa. É isso! Vamos encerrar, minha amiga? Vamos encerrar, meus amigos? Bora encerrar. Mas eu queria deixar aqui também... Queria saber o que a galera que tá ouvindo acha disso. Ter um pouco da perspectiva das pessoas, do que seria pra elas. Porque assim, no fim das contas, como o CFC falou sobre a proposta de valor do colaborador, é também tentar chegar num denominador comum que minimamente funcione e suavize um pouco uma situação que já é difícil. Então, o que vocês acham que funcionaria? Onde que as empresas podem melhorar? Acho que a gente pode deixar aqui até um canal para que todo mundo absorva isso e busque a melhoria contínua, né? Que nem a gente fala. A gente sabe que não é fácil, mas vai acontecer. E quando acontecer, qual é a melhor maneira de fazer isso na perspectiva de vocês que estão ouvindo? Sei lá, deixa lá no canal no grupo do Telegram, enfim, em qualquer lugar, conta pra gente como vocês se sentem. Se você teve no papel de que teve que desligar alguém, se você teve no papel de que foi desligado, como que vocês enxergam isso? Conta pra gente. E é isso. Muito bom, obrigada, meninos. Obrigada a todo mundo que ouviu até aqui. Manda um beijo, gente. Tchau, pessoal. Valeu, obrigado aí pelo tempo aí juntos. Valeu, gente. Obrigado por ter ouvido aqui o episódio. Não foi de longe um dos episódios mais difíceis, eu acho que eu já gravei. Meninas, obrigado aí pelo cutucões e etc. Difícil. De nada. Disponha. E foi meu primeiro. Você sacanagem é isso. O Pedro já chegou no difícil. Gente, obrigada. É um assunto que mexe com a paz de espírito das pessoas. Então, assim, tá longe de ser o episódio mais fácil, né, da gente gravar. Porque, tipo... Com certeza. Não tem jeito. Mas obrigado, valeu, galera, que você que escutou até o final aqui. Espero que a gente tenha contribuído, inclusive do ponto de vista de conteúdo aí, com algum tipo de análise que a gente trouxe, a coisa dos paradigmas e tudo. E é isso, falamos. Obrigado, Flor, pela chamada da comunidade ali. Bora. Valeu, gente, um beijo. Valeu. Este foi mais um episódio do Love the Problem, o podcast oficial da K21. Se você curtiu, compartilhe, inscreva-se no seu agregador de podcasts favoritos e espalhe conhecimento por aí. Procure por Love the Problem nas redes sociais e deixe seu comentário ou sugestões. Até o próximo! Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.